Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo para mais uma leitura intuitiva da criança interior. Pode ir mentalizando opção 1 ou opção 2, que é um complemento dessa leitura. Aqui a cartinha que vai representar a opção número 1, aqui a opção número 2. Lembrando que você pode também atribuir cada uma dessas opções para uma área da sua vida, de modo que você pode escolher a opção número 1 para uma área, número 2 para uma outra área. Uma formiguinha. Já tô sentindo aqui que não é em relação ao trabalho, porque a gente acha que toda vez que fala alguma coisa de formiga, a palavra que todo mundo pensa ou lembra é workaholic, porque a gente vê as formigas trabalhando sem parar. A formiga, ela não leva qualquer coisa para casa, né? E a gente tem sim muita coisa para aprender com uma formiga e não é se matar de trabalhar. Como muita gente pensa e usa a formiga como exemplo de um animal trabalhador, mas muitas vezes isso é uma falácia, para que a gente esqueça de viver outras coisas na nossa vida, né? O trabalho, ele é importante, dignifica o homem, então que uma pessoa sem ocupação, ela até fica doente, mas uma coisa é você trabalhar porque você tem um objetivo, ou trabalhar na construção de um sonho de vida, e outra coisa é você carregar um peso que é 19 vezes maior do que você, ou seja, ficar carregando o seu peso, carregando o peso do outro, carregando o peso da comunidade, porque você precisa ser uma pessoa digna, tá? Essa frase, formiga sabe a folha que corta, ela vem com uma mensagem e é um ensinamento pra gente também sobre várias coisas aqui em relação às coisas que a gente tá tentando e que muitas vezes a gente se sente tentado, né? Tentado a parar no meio do caminho. Porque a gente muitas vezes tem essa mania de achar que não está dando certo antes mesmo de começar o processo, né? Se eu não vejo um resultado rápido, então eu já acho que tem que parar. Só que, por que a formiga sabe a folha que corta? E essa é a grande sacada, né, dessa leitura. A formiga sabe a folha que ela corta, porque a formiga já cortou muitas vezes. É por repetição. A formiga sabe qual é o dia que chove, porque ela já sabe tudo o que acontece, ela está atenta aos sinais, sabe tudo o que acontece antes de ter uma inundação e de inundar o formigueiro dela, entende? Então, assim, não é que a formiga é mágica e já nasceu sabendo quando é que vai chover, ou que a formiga tem poderes especiais e sabe qual é a folha certinha de cortar. É por repetição. Conforme ela vai levando folhas para o formigueiro, que ela percebe que são boas e depois outras que são menos boas, ela vai fazendo a seleção, todas elas, porque elas se comunicam entre si, então elas entendem que algumas folhas podem ser levadas, outras não. Então, essa questão ela fala sobre a repetição, sobre de tanto cortar aquela folha, a formiga, ela chegou num nível assim de maestria que ela pode identificar qual é a folha que vai fazer bem levar para o formigueiro e qual é a folha que vai atrapalhar todo o processo. Eu não sou nenhuma cientista, eu sou uma grande observadora da natureza. E tem uma coisa curiosa que aconteceu aqui com alguns anos atrás. Eu estava com vários problemas de formigas, as formigas elas não deixavam nada. E eu sei, hoje eu sei, mas na época eu não sabia, né? Na época eu não sabia como cortar essa folha, vamos dizer assim. E essa pessoa, a pessoa tá trabalhando para mim, ela me pediu permissão para ela resolver do jeito dela. E, obviamente, eu disse sim. Essa pessoa colocou um produto para eliminar os formigueiros. Isso ele fez antes de sair do trabalho. E quando foi, falando à noite mesmo, eu fui andar pelo terreno, e aí eu vejo o lugar onde ele tinha colocado o produto, as formigas colocando o produto do lado de fora, sabe? Retirando todo o produto de dentro do formigueiro. E aí virou uma montanhazinha desse produto, que é um veneno, do lado de fora do formigueiro. Ou seja, a formiga entendeu que aquele produto
né, que ela tinha levado para o formigueiro, era algo que ia matar as larvas, os filhotes dela. Aquele produto foi desenvolvido justamente para ser uma isca, mas aquelas formigas, aquele formigueiro em especial, ele percebeu que aquele produto não estava fazendo bem. Então, assim, imediatamente elas começaram a retirar o produto. Por que que a formiga chega em algumas plantas, ela não faz um estrago como ela faz em outras? Existem plantas que elas cortam a planta inteira. E outras plantas, elas cortam algumas folhas e deixam as outras. Existem plantas que, quando estão sendo atacadas e percebem que a quantidade de folha que está sendo cortada, podada, né, ela vai colocar em perigo a sua vida, ela libera uma toxina. Ou seja, a natureza tem uma sabedoria, e essa sabedoria, ela parte do princípio da observação, do que aconteceu antes, né, testes. E esses testes podem dar muito certo, mas podem dar muito errado. No caso desse produto que as formigas elas levaram para o formigueiro dela, podia ter dado muito certo, mas ela percebeu logo que deu muito errado. Então, a lição da formiguinha hoje pra gente é a lição da repetição. Então, esqueça essa história do peso, você não tem que carregar tanto peso assim na sua vida, basta você carregar o peso de você construir seus sonhos. Porque o seu corpo não foi feito como o corpo da formiga para aguentar tanto peso. Você não precisa parecer mais forte, carregar mais peso. Ó, a formiga é toda magrelinha. Ela já é naturalmente forte. Ela já é assim. A lição de hoje, o aprendizado de hoje pra gente é outra coisa. É a gente aprender com a observação das coisas que acontecem com a gente, né? Às vezes com o outro também, porque às vezes a vida do outro ensina a gente coisas que a gente não precisa esperar acontecer com a gente para já se precaver, para prestar atenção. Por exemplo, já imaginou se todo motorista de Fórmula 1 fosse aprender através do próprio erro? Eles morreriam antes mesmo de se tornarem campeões. Então, eles aprenderam com quem? Eles aprenderam com o erro dos outros. Porque aconteceu um acidente com o outro, então eu não vou me arriscar dessa forma. Eu vou fazer essa manobra, tentar fazer essa manobra de uma forma mais segura, para que eu ganhe a competição e não uma passagem para o além. Mesma coisa a formiguinha está ensinando pra gente, né? Pra gente começar a perceber qual é a folha que a gente quer cortar. Quais são, o que é que a gente quer trazer para nossa vida, né? O que é que a gente quer construir, a gente precisa olhar os resultados. E aí, como é que a gente consegue saber esses resultados? Tem jeito não, gente, é só pela repetição, vai fazendo e observando, vai fazendo, observando, vai fazendo, observando. E às vezes a gente não tem essa paciência da formiguinha, né? A gente quer o resultado rápido e não quer se dar o trabalho. E aí, a gente nunca vai saber o resultado. A gente nunca vai saber qual folha cortar. Por quê? Porque a gente não testou. A gente não levou, entre aspas, essa folha lá para o nosso ninho. A gente não incorporou esse hábito na nossa vida. Então, como é que eu vou saber se ele daria certo ou não, se eu nem sequer permitir que ele virasse um hábito, né? Eu simplesmente testei algumas vezes, eu simplesmente fiz algumas tentativas e aí não deu certo. Eu parei, ou pelo menos parei aquela tentativa, disse, isso não é pra mim. Aí passou um tempo, eu falei, tá, vou tentar de novo. Mas assim, não mantive uma constância. Não tentei, como é que eu vou falar? Não tentei tirar o aprendizado daquela experiência. Não testei aquela folha. Então, para a formiga saber a folha que corta, ela teve que cortar muitas vezes. Houveram alguns sacrifícios, né? Então, o aprendizado é esse. Para que a gente seja persistente, para que a gente não desista nos primeiros obstáculos e que a gente principalmente aprenda com nossos erros, ou seja, aquelas folhas que a gente cortou e que a gente viu que estão trazendo um bom resultado para a nossa vida, é hora da gente parar de trazer aquela folha. E aquela folha, gente, essa folha que eu tô falando de trazer para nossa vida, para o nosso ninho, pode ser tanta coisa. Pode ser, às vezes, uma informação que não leva a gente para os nossos sonhos, ou seja, para a vida que a gente quer viver, que não serve pra gente como degrau para a saúde que a gente quer, para o nível de saúde mental que a gente gostaria de ter, que não ajuda a gente a lidar melhor com as nossas emoções do jeito que a gente gostaria. Então, assim, se eu pego um veneno ou se eu pego uma folha que tá ali cheia de toxina
e levo para o meu formigueiro, ou seja, trago para o meu coração, ou trago para minha família, ou trago para minha casa, algo que está envenenado, obviamente que eu vou envenenar o sistema inteiro. Isso pode ser tanto lembranças, situações, pessoas, mas principalmente o tipo de livro que a gente lê, o tipo de material que a gente consome na internet. Por que continuar consumindo, por exemplo, notícias, informações que, além de eu não conseguir resolver e me sentir impotente com aquela situação, ainda vai mexer negativamente com os meus sentimentos? Isso é uma folha intoxicada que a gente leva para o nosso ninho. Por que, por exemplo, me alimentar com algo que eu tenho uma sensação que não seria uma boa ideia para mim? Eu já fiz algumas observações, ou seja, já ingeri aquele alimento algumas vezes, já percebi como o meu corpo funciona com aquilo, meu corpo, minha mente. Isso não é só alimento, não, alimento, substâncias, bebidas e o que quer que seja. Que eu já tenha percebido, que eu já tenha levado para o meu ninho, né? Já tenha trazido para o meu corpo e que eu percebi que não traz um bom resultado. Por que que eu vou continuar insistindo? Então, para esses assuntos é hora de aprender com a formiguinha. A formiguinha tem uma grande lição para ensinar para gente. Existem pessoas que muitas vezes não conseguem ser uma boa companhia para gente. E eu não entro nesse mérito de uma pessoa tóxica ou de uma pessoa não tóxica, porque intoxicado todos nós estamos. Somos uma sociedade que, infelizmente, a gente tem muita coisa ainda para aprender sobre detox, todos os níveis de detox. Mas se uma pessoa, a gente já sente que aquela pessoa, né, pode ter passado por situações difíceis e você não é psicólogo, você não é enfermeiro, você não é trabalhador da área de saúde, então você não tem condições de dar o suporte que aquela pessoa precisa, porque você insiste em ficar ali querendo sofrer junto com aquela pessoa. Ficou forte isso daqui, eu sei, gente, mas muitas vezes a gente acha, entre aspas, que pode ser o salvador de alguém e a gente fica querendo carregar o mesmo peso, proporcionalmente o peso que a formiguinha carrega. A formiga, ela foi feita para aguentar peso, a gente não. A gente mal aguenta o peso do nosso corpo. E quando a gente entra num estado de sobrepeso, até nossos pés, joelhos, tornozelos, nossas articulações reclamam. Se fosse muito bom, a gente poderia carregar o peso que fosse e a gente não teria problemas de saúde depois. E a mesma coisa são pesos emocionais. Muitas vezes está ali, ó, atrelado, numa amizade assim, muito atrelada com pessoas que passam o dia inteiro reclamando da vida, falando mal de outras pessoas. E uma pessoa que nunca traz uma mensagem positiva pra gente, nunca consegue ver um lado bom de uma situação, é uma hora de perceber se essa folha, ela tá trazendo alguma construção para você. Porque às vezes você fica ouvindo ali só situações negativas, que te fazem mal, muitas vezes que te fazem sofrer junto com a pessoa, mas você não está trazendo solução para a vida dela, ela não está trazendo solução para a vida dela. É um exemplo de uma folha envenenada dentro de um formigueiro. Vai contaminar tudo que poderia nascer ali. E esse tudo é tanta coisa. Aqueles ovos, né? Os ovinhos da formiga na sua vida, pode ser seus sonhos, gente. Pode ser o seu projeto. Pode ser o seu relacionamento que você está se esforçando para construir com o seu parceiro, sua parceira. Pode ser seu sonho, seu projeto de trabalho. Pode ser, às vezes, até todo o esforço que você tá fazendo para adquirir habilidades para ser um profissional melhor. E ali, porque fica consumindo, levando para casa essas folhas que não são boas para você, né? Levando para o seu ninho, coisas que não vão te ajudar e coisas assim, N coisas, pensamentos, situações, sentimentos, pessoas, entende? Que não vai levar você a lugar nenhum. E eu não tô falando aqui de descartar pessoas, mas aprenda com a formiga a saber qual é a folha que você vai cortar. Observe os resultados na vida dessa pessoa e veja se é o mesmo resultado que você gostaria de obter na sua. Presta atenção, fica atento, fica alerta. Essa formiga aqui, trazendo de volta um veneno que foi colocado ali no caminho dela, né, ao lado do carreiro,
Ela levou para o formigueiro e depois, horas depois, ela está retirando. Isso é uma lição assim muito grande, que se um animal, entre aspas, irracional, né, o que a gente enquanto seres humanos, né, consideramos eles irracionais, olha que lição absurda que a formiga está nos dando e a gente não percebe. Mas não somos nós os racionais, né? Mas a gente não está atento, não estamos observando tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em escolher bem a folha que a gente leva para o nosso formigueiro. Mas agora é hora, agora é necessário. A gente precisa escolher com inteligência o que levar. E se levou e percebeu que deu um mau resultado, faz como uma formiga, retira rapidamente. Agora vamos para as opções. Você que escolheu a opção número 1, uau! Olha só a carta que veio para você. Presta atenção aos hipócritas que tem ao seu redor. Presta atenção aos traidores. E nesse caso aqui, eu tô falando de intenções. Sabe, aquelas pessoas ou aquela pessoa que tá próxima de você, mas que a fala, o que ela te conta, não é coerente com o comportamento dela. Fica atento, presta atenção. Essa é uma folha que deve ser eliminada do seu formigueiro. A serpente, quando ela vai dar o bote, ela não avança, ela se encolhe para ganhar mais impulso, né? Ela se arrodilha, então ela fica bem menorzinha do que ela é. O comportamento dela mostra alguém que recua, mas na verdade ela não está recuando, ela está só tomando distância para o ataque, o bote ser certeiro. Então, de repente, uma pessoa tá ali próxima de você e você não entende por que aquela pessoa tá ali. Você não entende o que é que ela quer, porque ela não é clara nas intenções. Então, se você quer saber qual é a folha que você tem que levar para o seu formigueiro, né? Você quer aprender a lição da formiga e aplicar na sua vida, coloque suas cartas na mesa e peça para o outro também colocar. Diga quais são as suas intenções com aquela relação e peça do outro a mesma coisa, exija do outro a mesma coisa. Se a pessoa ela não tem as intenções claras, então ela não tem boas intenções. É uma pessoa perdida que não sabe o que quer. Ou então, talvez ela saiba. E o que ela queira seja completamente diferente do que você espera. Para muita gente aqui, essa serpente ela não está do lado de fora. Ela está do lado de dentro. Tá te dando um bote quando você se distrai, por exemplo, e passa horas e horas olhando e consumindo material que não vai te servir para aquilo que você está tentando fazer, você está sendo essa serpente. Quando você sabe que tem alguma coisa que precisa ser feita e você, ao invés de avançar naquilo, você encolhe, ou seja, não, eu vou fazer isso depois. Quando você, com seus parceiros, com as pessoas que convivem com você, com seus colegas de trabalho, você fica escondendo o jogo, você fica enrolando para fazer o seu trabalho, para deixar que os outros avancem e façam mais. Isso são todas maneiras de ser a serpente da história. E aí tem uma coisa muito interessante aqui, principalmente no ambiente de trabalho, é o seguinte: toda vez que você deixa de fazer um trabalho bem feito, e eu não tô falando de perfeccionismo, de quem empaca porque só quer fazer se fizer o melhor. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando realmente de fazer um trabalho dando o seu melhor possível. E você fica enrolando só para fazer número, só para dizer que está trabalhando. Ali, aparentemente, você está dando bote no outro, né? Aparentemente, você está sendo um hipócrita para o outro. Mas, na verdade, você está levando uma folha muito venenosa para sua vida, que é a folha da falta de competência, da falta de habilidade, porque essas experiências elas são adquiridas com o tempo. Lembra que é com o tempo que a formiguinha aprende o que ela pode ou não levar para o formigueiro? Então a mesma coisa assim é você. Se você está deixando de fazer algo que você sabe que você precisa fazer, se você está fazendo, oferecendo um trabalho meia boca, porque você acha que está tirando uma vantagem, assim como a serpente, eu preciso te informar que, na verdade, você está dando um tiro no seu pé. Você está perdendo a oportunidade de evoluir, de se melhorar como pessoa, se melhorar como profissional, talvez até se melhorar como alguém na sua família, né? Se tem pessoas que dependem de você e dependem do seu melhor, e você está simplesmente negando para você mesmo o direito de evoluir
como pessoa, como profissional, como arrimo de família, ou até mesmo como um bom amigo. Principalmente se você é aquela pessoa que finge que está ajudando, mas na verdade está tentando retirar, subtrair dos outros. Seja atenção, seja o tempo, seja a energia. Então, cuidado. Essa serpente, ela pode estar do lado de fora da sua vida, mas ela pode estar dentro. E se ela estiver dentro, melhor você retirar o mais rápido possível essa folha do seu formigueiro, tá? Muito obrigada quem escolheu o grupo 1. Você que escolheu a opção número 2. A opção número 2, ela fala de alicerce. Ela traz um quê de solidão também, né? De às vezes olhar você mesmo para o seu processo, observar quais são as folhas que você está levando para o seu formigueiro, né? Qual é a folha que você está cortando na vida. Quando a carta da torre ela chega numa leitura como essa, ela traz para mim muito a sensação de alicerce, de base. Uma torre alta e forte como essa, não tem como ter um alicerce de folha, mas o alicerce é de pedra. Então, aqui, se você que escolheu a opção número 2, aqui vem para mim muito a necessidade de observar quais são as pedras que você está construindo, o alicerce da sua vida, a base da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua saúde mental, emocional. O que é que você está colocando como pedra? Será que é uma pedra de areia que vai esfacelar depois? Será que você está usando um cimento de boa qualidade para essa base? Então, assim, do mesmo jeito que a formiga sabe a folha que corta, o bom construtor, ele sabe qual é o material e a ferramenta que ele usa. Então, a mensagem de hoje chega para você dizendo que agora é a hora de você construir suas bases sólidas, bases fortes em você mesmo. Essa carta da torre, ela remete muito à necessidade de um auto-olhar, autotrabalho, algumas vezes de isolamento, de estudos, de aprofundamento, de aperfeiçoamento. E a gente não consegue construir bases sólidas quando a gente está muito na distração, né? Então, para a torre ela conseguir ser assim forte, imponente, estável, ela precisou de uma base igualmente forte, imponente e estável, bem construída, entende? Com boas fundações, uma fundação sólida. Então, o recado que a formiguinha traz para você hoje em relação a observar e saber qual é a folha que você está cortando e querendo trazer para a sua vida é sobre construir os seus limites de uma forma saudável e durável. Aqui não é sobre se isolar numa fortaleza que você construiu a ponto de não permitir que o outro tenha acesso a você ou que você tenha acesso ao outro. É simplesmente aprender a construir seus limites de uma forma saudável, usando um material que é aquele material que vai te permitir evoluir nesse sentido, de construir uma vida feliz. E lembrando que essa vida é construída, não vem de graça, né? Você não nasce sabendo, assim como a formiguinha, ela não nasce sabendo. É um passo após o outro. O que quer que seja que você esteja tentando fazer na sua vida, tentando construir, tentando dar bases sólidas na sua vida, seus sonhos, seus projetos, sua família, seu trabalho, suas emoções, seu mental, sua saúde, que seu corpo físico. Então, tudo isso requer um trabalho e observação, autoobservação, para poder distinguir aquilo que é bom para você, que traz essa segurança, essa estabilidade, e aquilo que mina essa mesma estabilidade. Então, assim, esse é o aprendizado da formiga de hoje. E aí eu agradeço você também, grupo 2, a todos vocês que ficaram nessa leitura até agora. E convido vocês para a gente fazer só uns minutinhos de pausa para permitir que essa leitura seja mais fácil de ser assimilada. Os aprendizados, as lições que nós recebemos hoje sobre constância e observação, sobre discernimento daquilo que é bom para a gente e do que não é.
respira profundamente. E vem uma frase aqui que eu sinto que a maioria de nós já ouviu na infância, que é: você não é todo mundo. Para a maioria de nós era a frase favorita dos nossos pais quando a gente queria fazer alguma coisa que um coleguinha estava fazendo também. E muitas vezes nós fomos impedidos de fazer. Talvez tenhamos ficado frustrados com essa frase: você não é todo mundo. Mas é verdade, você não é todo mundo. E às vezes aquilo que a gente acha que serve para todo mundo pode não servir para a gente. Às vezes aquela alimentação que todo mundo ao nosso redor tem, talvez não seja melhor para o nosso organismo. Isso carece de observação e ver como ele reage. Talvez aquele modo de vida que faz tão bem para outras pessoas ao nosso redor, talvez não sirva para a gente. A formiga sabe a folha que corta. Que a gente aprenda com a formiga a observar o externo, mas principalmente observar o nosso mundo interno. E observar como a gente se sente em relação a alguns pensamentos, conteúdos, pessoas, alimentação, modo de vida, modas. E saibamos fazer uma triagem e deixar na nossa vida, deixar no nosso ninho, ou seja, dentro da gente, aquilo que realmente vai servir como alimento para aquilo que é mais essencial e puro dentro da gente. Somente deve ficar que a gente saiba ter o discernimento através da observação de deixar dentro do nosso formigueiro, ou seja, dentro do nosso coração, somente aquilo que vai ser útil, bom e verdadeiro para o nosso processo e que vai de fato ajudar em nossa jornada, que vai ser contribuição para a nossa vida. Eu espero que essa leitura tenha sido de contribuição para a sua vida e eu intenciono para todos nós um excelente dia.